Com o apóstolo Paulo, reaprendamos. No dia 25 de janeiro se celebra a conversão do apóstolo Paulo, coluna da igreja. Com ele podemos reaprender algumas preciosas lições, pois ele foi o apóstolo das nações pela graça de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Todo presbítero deve reavivar o dom espiritual que Deus depositou em seu coração no dia da ordenação presbiteral, conforme a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo diz: a nós todos que não é nos permitido o espírito de medo e da desesperança, desânimo e cansaço, mas o espírito de força, de amor e de sobriedade, não nos envergonhando de dar testemunho de nosso Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Nas mais diversas, controvertidas e desafiadoras situações e questões que a pós-modernidade possa nos colocar. Afinal, o Espírito Santo vem em socorro de nossa fraqueza. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Ressoe no coração de todo cristão as palavras do apóstolo Paulo. Que nos configuremos em Cristo Jesus, revendo nossos pensamentos e sentimentos. Confiramos carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De modo especial, elevemos orações para que todo bispo e presbítero, configurado a Jesus, sejam homens da compaixão, e esta prática de amor revelará compromissos com a realidade dos empobrecidos. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 36, onde a partilha e a solidariedade são a expressão do conteúdo da boa notícia aos pobres. Deste modo, cada presbítero participará da irrupção da novidade do reino de Deus, um reino de amor, verdade e vida, justiça, paz e fraternidade. Com o apóstolo Paulo, urge reaprender a se reencantar com a renovação da pessoa humana e a promoção de sua dignidade na defesa da sacralidade da vida, desde a concepção até o seu declínio natural. Reaprenderá a se reencantar com o fortalecimento dos vínculos da vida em comunidade, na comunhão e fraternidade, sinalizando a emergência de uma nova sociedade, onde a verdade e o amor se encontrarão, justiça e paz se abraçarão, brotará da terra a verdade, e a justiça inclinará do alto céu. Salmo 85, versículos 11 e 12. Deste modo, a vitalidade do ministério, como no ministério de Paulo e todos os ministérios, é diretamente proporcional ao nosso apaixonamento por Cristo. Se por Cristo nos apaixonarmos incansavelmente, poderemos, como o apóstolo, dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Assumindo em nosso dia a dia as marcas da paixão e cruz. Com o apóstolo Paulo, reaprendemos que a espiritualidade cristã é inevitavelmente marcada pela mística da cruz, carregada cotidianamente.
Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Completaremos em nossa carne o que falta às tribulações de Cristo, por amor à Igreja, que é o seu corpo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Como Paulo bem o fez, se considerarmos a longa lista que passou e sofreu por amor a Jesus, a fim de que o Evangelho fosse anunciado. Confiramos segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 22 ao 33. Combatendo o bom combate da fé até o martírio. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sem jamais perder a alegria. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 ao 9. Concluindo, contemplemos as indispensáveis lições deste apaixonado apóstolo por Cristo. Continuemos o aprendizado para que todos nós reencontremos e mantenhamos o ardor da chama do primeiro amor. Livro do Apocalipse de São João, capítulo 2, versículo 4. Com o apóstolo Paulo, reaprendamos.